Porque eu vou te contar, saúde é caso sério, velho. O interessante é que hoje, cada vez mais, a juventude tem tido doenças que você só vê em velhos. Ataque cardíaco, estresse, a coisa toda. O nosso pai, por exemplo, né, Gilmar? Ele é diabético. Isso, tem esse problema. E esse lance de diabetes é complicado. Minha avó eu tenho alguns tios que são diabéticos. Eu estou sempre fazendo um check-up pra ver. Tem que cuidar, tem que cuidar. Tem que tomar cuidado. E a pessoa só falou em volta a Vanessa, pelo menos na reportagem, ela fez uma matéria muito legal falando sobre isso, exatamente sobre isso. Diabetes na juventude. Você tem que se cuidar, porque uma coisa que agrada a Deus é quando você se cuida. Né? A pessoa fala assim, Alex, você emagreceu, eu preciso emagrecer mais, reconheço. Mas um dos motivos foi isso, cara. Eu vi que eu estava em pecado, porque eu acho interessante, eu já falei isso aqui uma vez e volto a repetir. Quando você vê, de repente, alguém na igreja fumando, você fica escandalizado. Você jamais iria ver uma pregação de um pastor que fuma. Mas se o pastor, ele de repente, ele é obeso, você não teria preconceito nenhum. Mas qual a diferença do cara que fuma e o cara que é obeso? A gula. É não cuidar do corpo. Então, às vezes, isso pode ser um problema. Só explica pro Daniel pra ele não começar a fumar. Tá em pecado. Então não fume, tá? Não fumo. Já chega a gula. Não... Mas tem dia que não tem problema de saúde, sabia? É mesmo? Eu, graças a Deus, eu faço. Eu não tenho nada, graças a Deus. Agora. Você não tem nada. E pretendo não ter futuramente. Eu quero emagrecer. Não, sim. mas nós vamos cuidar de você. Nós vamos cuidar de você. Nós vamos cuidar de você. Nós do Balai vamos cuidar de Já tô você. comendo até Vamos cuidar de barata você. já, o Tamo regime. junto, tamo junto. Eu lembrei, né, gente? Tamo Da junto, barata, Mas, grilo. sério, a Aline foi fazer. A Aline não, a querida Vanessa foi fazer essa matéria sobre diabetes na juventude. Quer ver? Roda aí. Muitas pessoas acham que doença é coisa de gente mais velha, mas não é bem assim não. Pesquisas recentes mostram que o número de jovens que possuem algum problema de saúde crônico cresceu nos últimos anos no país. Um exemplo, o diabetes. O diabetes é uma doença, né? Na verdade é um grupo de doenças que se caracteriza pelo acúmulo de glicose no sangue, a gente chama isso de hiperglicemia, né? Associado a alguns problemas, tanto na secreção da insulina, que é o hormônio que controla a glicose no sangue, o açúcar no sangue pelo pâncreas, ou então o funcionamento dessa insulina que está prejudicado a nível dos tecidos. Então essa glicose ela acumula no sangue e esse excesso de açúcar no sangue vai causando uma série de problemas para o paciente que tem essa doença. O Brasil possui cerca de 7,5 milhões de diabéticos, uma doença silenciosa que, de acordo com o Ministério da Saúde, já ocupa o 3º lugar em causas de morte no país. Pesquisas mostram um crescente número de casos do diabetes tipo 1, que atinge principalmente os jovens. O diabetes tipo 1 é uma doença ainda muito misteriosa para a gente. Ele é uma doença que é caracterizada como uma doença autoimune. Existem várias outras doenças autoimunes conhecidas também, problemas de tireoide, lúpus e por aí vão. Essas doenças todas, elas acontecem porque o sistema de defesa da gente, o sistema imune, ele começa a produzir anticorpos contra o próprio organismo e começa a lesar alguns tecidos. No caso do diabetes tipo 1, esses anticorpos eles são direcionados para o pâncreas e acaba destruindo o pâncreas. Essa destruição do pâncreas então leva ao aparecimento do diabetes tipo 1, que é o tipo de diabetes que é mais visto nas crianças e adolescentes. Foi o que aconteceu com a Karen. Aos 7 anos, em uma consulta de rotina, ela descobriu ser diabética. E a minha mãe pediu um exame de sangue no hospital de Venda Nova. A gente foi e descobriu que eu estava com diabetes. Aí eu fiquei internada porque a glicose estava muito alta. Eu fazia muito xixi na cama com 7 anos, minha mãe já achava muito estranho, bebia muita água, era 1 litro a cada 10 minutos, era muita água. Emagreci muito rápido, emagreci 7 quilos em 3 meses, eu acho, foi em 3 meses. O mundo caiu, né? Porque você imagina, uma pessoa, ela era super saudável, nunca tinha internado para nada. Hospital assim, só para controle mesmo. E de repente veio uma bomba dessa que minha filha era diabética. Eu pensei, poxa, mas logo a minha filha, por quê? Passei por muita dificuldade para poder aprender como lidar com isso, para poder aprender o que fazer em relação ao diabetes, como tratar, que medicamento certo, que foi muita dificuldade, mas graças a Deus hoje é mais tranquilo. Ela mesmo sabe se controlar, ela mesmo se mantém. Então, graças a Deus hoje
Já ela está vivendo bem e eu também. Diante de um problema até então desconhecido pelos familiares, algumas mudanças tiveram que acontecer na alimentação da família Mendonça. Quando nós descobrimos, aí nós decidimos que íamos cortar o açúcar. Cortamos o açúcar. Então, dentro de casa, para fazer café, é com adoçante. Se vai fazer algum doce diferente, alguma coisa assim, o dela é separado. Faz também do mesmo jeito, só que porém o dela é separado. Mas todo mundo entrou em consenso, todo mundo entrou em acordo que teria que manter uma certa estabilidade por causa dela mesmo, né? E cortar, o que não pudesse, cortar. Foi feito isso. Mas e a rotina fora de casa? Será que dá para ter uma vida normal, mesmo com a doença? A tendência atual é da gente tentar colocar essa criança e esse adolescente o mais próximo do normal, até pela questão mesmo de sua convivência, né? A gente sabe que quanto mais próximo de uma vida normal o indivíduo ele tem, mais aderente ele está ao tratamento e mais satisfeito com o problema ele está. Eu acho normal, a única coisa é que eu tomo insulina. Não tem muito desse negócio, não. Graças a Deus, os meus amigos, meus primos, eles, todas as vezes que eles vão fazer festa, eles já sabem que eu tenho diabetes, então compram a Coca-Cola zero, o Guaraná zero, compro salgado porque eu não posso comer o doce, já faço o doce diet quando eu vou em almoço de família, já bem mais tranquilo. A insulina é o hormônio produzido pelo pâncreas e responsável por controlar a entrada de açúcar nas células. Quem possui diabetes não consegue produzir este hormônio em quantidade suficiente, o que faz com que sua glicose aumente consideravelmente. Assim, o uso da insulina injetável torna-se necessário. Eu mesma faço, eu meço a glicose 3 vezes ao dia e tomo insulina 4 vezes. Que a minha mãe às vezes aplica ou às vezes eu mesma aplico. Qual a forma correta de diagnosticar o diabetes? Existem alguns sintomas da doença, né? Os sintomas da doença, infelizmente, eles são mais tardios. Quando eles aparecem, a glicose já está muito elevada no sangue. Então, existem sintomas tipo, são os mais comuns. A pessoa começa a urinar muito, ou beber muita água, sentir muita fome, tudo isso ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo começa a comer e não consegue segurar o peso, começa a emagrecer, entendeu? Às vezes pode ter uma turvação visual e por aí vai. Existem outras situações, como por exemplo, às vezes uma infecção, o paciente começa a ter infecções de repetição. Essas infecções de repetição elas podem também ser um indício de diabetes. Às vezes uma ferida que não está cicatrizando adequadamente. Então isso tudo pode ser indício da doença. O diabetes não é uma doença simples e está longe de ser só um probleminha bobo de açúcar em excesso no sangue. Se não tratada, ela pode trazer várias complicações, mas se o paciente segue à risca o tratamento, pode ter uma vida tranquila. Quando o diabetes aparece, ele não tem cura. Então a pessoa tem que aprender a conviver com ela para o resto da sua vida. Então se você tiver uma condição de ter uma convivência mais amigável com a doença, seria mais interessante. Então nesse sentido, a gente tem cada vez mais procurado organizar a vida da pessoa para que ele possa ter uma vida muito próxima do normal. E a Karen sabe bem disso. Depois do susto quando descobriu a doença, hoje ela e o diabetes têm uma convivência pacífica. É normal. Pra mim não deu nada. Graças a Deus eu tenho uma família excelente. Pai, mãe, avós, primos, tias. Cuidam muito bem de mim. Eu acho que é normal, porque a pessoa tem que conviver com isso. Porque se Deus escolheu ela, é ela. Tem que ser, não vai ser outra pessoa. Eu, às vezes, quando no começo eu chorava muito. Falava, nossa, eu vou morrer, eu não vou viver pro resto da vida. Mas hoje eu tô aí, já tem 10 anos que eu tenho diabetes e tem muita gente que eu conheço, minha vizinha, por exemplo, ela tem 86, eu acho, e tem diabetes até hoje, é controlada, graças a Deus. Eu acho que a pessoa tem que ter alguma coisa assim, pensar, eu vou viver minha vida normal, só vou tomar insulina, não vou ser diferente de ninguém, só vou tomar insulina.